vazia, Jesus Cristo transformou. Não tinha paz nem alegria, até que o Salvador me achou. Tal como a flor que no jardim desponta para a luz do sol, assim brilhou um dia em mim Jesus. Nasci de novo pra entender o amor que Cristo tem por mim. Jesus achou-me, agora sou feliz. Pra me encontrar, perdeu sua vida, meu Jesus, o bom pastor. A mão que foi na cruz ferida me salvou, tão pecador. A ti, Jesus, Cordeiro eterno, confesso que és meu Salvador. Já me lavou teu sangue carmesim. Tão frágil, tão pequeno sou, cuida de mim com teu amor, como uma flor pequena em teu jardim. Como uma flor pequena em teu jardim. Meus temores e aflições, minha dor, decepções, aprendi a colocar minha vida sobre o altar. Então sei que posso orar e em Deus posso confiar. Pois o sangue de Jesus é que tem o poder.
Este mundo não tem a sua paz. Este mundo não conhece o que é amor. Este mundo não sabe o que é ser feliz. A paz do Senhor Jesus. Dentro de 5 minutos, daremos início às participações da Escola Bíblica Dominical, transmitidas por esse canal. Convidamos você e sua família para participarem. Compartilhe esse link, passe para amigos, vizinhos, parentes, pessoas por quem você está orando. E juntos receberemos uma grande bênção do Senhor. Fez-me entender o que é a salvação. Então abri o meu coração. Ele é Jesus. Ele é Jesus. O amor verdadeiro que o homem pode ter.
Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos dando início ao nosso programa de hoje, 11 de maio de 2025. O tema continua o mesmo, o preparo da igreja para o arrebatamento, o assunto dos marcadores proféticos que se repercutem, reverberam, nos dias de hoje. Nós vamos estudar o texto básico, Apocalipse 3, versos de 1 a 6. E nós temos hoje aqui dois grandes companheiros, pastor Márcio, sobrenome, por favor? Márcio Luiz da Silva. Luiz da Silva, é da igreja de Flamengo, né? Cristiano. Rafael Bretas. É isso, Cristiano Rafael Bretas. Não é o juiz, né? Mas podemos começar? Amém. Então vamos lá. Lendo Apocalipse capítulo 3, verso 5, comparando com Abacuque 1, versículo 5, qual foi a promessa que o Senhor nos fez com relação à obra do Espírito nos dias de hoje? É bom entender isso, tá? As promessas para hoje. Como remanescente de Sardes, nós temos Milton Messias aqui do Rio de Janeiro, Gabriel Santos de São Caetano. Nós vamos ver o vídeo, depois voltamos com quem? Com você ou com o Márcio? Com você. A realização de uma grande obra. Quando o profeta Abacuque, no capítulo 1, versículo 5, ele citou esse versículo, essa palavra, ele disse assim: Vede entre as nações e olhai e maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra tal que vós não crereis quando vos for contada. Querido, é justamente isso. Esta obra do Espírito Santo é algo maravilhoso, é algo de admirar. E no mundo em que vivemos, aonde a palavra se cumpre, dizendo que é mister que venham escândalos, e que os homens, então, eles ficam maravilhados quando ouve e quando vê uma obra dessa maneira, que é uma obra do Espírito Santo, não é do homem. Isso nos faz lembrar já a mesma admiração. Veja que esta palavra de Abacuque, lá no Velho Testamento, já no ministério de Jesus, nós vemos isso acontecer com Natanael, quando Filipe, achando, disse: olha, achamos o mestre Natanael, o Messias, a quem as Escrituras e os profetas falaram. E a primeira preocupação de Natanael foi: da onde que ele é? Isso é próprio do religioso, do homem comum, quer saber da onde que é, o que tem, E quando Filipe então diz que era de Nazaré, um local simples, a resposta de Natanael, como de muitos hoje, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Ou seja, pode vir alguma coisa boa desta obra por conta deste lugar? E a resposta na revelação de Filipe, assim como nós hoje, é a mesma: vem e vê. A paz do Senhor. Quando nós fazemos a comparação do que está escrito em Apocalipse 3, verso 5 e Abacuque, capítulo 1, verso 5, ambos falam: ao que vencer, darei vestes brancas e de maneira nenhuma riscarei o nome do livro da vida. Porém, há um alerta, porque aqueles que não crêem, esses serão cortados. Agora, olha que interessante, quando nós lemos o Evangelho de João, capítulo 6, os versos 28 e 29, disseram-lhe: pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? E olha que Jesus respondeu e disse-lhe: a obra de Deus é esta. Ou seja, meus irmãos, nós fazemos parte de uma obra perfeita, a obra que Deus preparou para nós. Por isso que nós proclamamos: Maranata, o Senhor Jesus vem. Ou seja, meus irmãos, nós não podemos mais perder o nosso tempo com as novidades que têm se levantado. Ou seja, quando nós realizamos uma grande obra, Deus, ele abre a porta, e a maior bênção que o Senhor nos deu é a vida eterna. Que o Senhor possa estar nos abençoando. Bem, Cristiano, você viu aí a resposta do Milton de Copacabana, do Gabriel lá de São Caetano. O que você pode agregar a essas respostas? Pastor Ismael, complementando a excelente resposta dos irmãos, a gente vê o texto de Abacuque como um questionamento de Abacuque ali ao Senhor. Ele questiona o Senhor por que o ímpio prospera e o justo sofre tantas perseguições naquele momento ali de Judá. Aquele momento de Judá era um momento de morte de animais, a colheita não estava como deveria ser, havia ali uma iniquidade ali no povo de Israel, pecado,
o subjuga ali com os caldeus, com o Império Babilônico, né, que era o maior império ali naquele momento na atualidade. E essa palavra de Abacuque foi de 612 a 589 a.C. E quando ele fala assim, olhai, maravilhai-vos, maravilhai-vos, admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma grande obra. Ele anuncia o quê? A igreja gentílica que iria vir. É um anúncio ali de uma grande obra que o Senhor iria fazer. E o profeta, ele foi aperfeiçoado ali, ele aprendeu que o Senhor está vivo, que o Senhor está no controle de todas as coisas, que às vezes a gente não pode ver tudo que o Senhor faz, nem veremos tudo que ele irá fazer, mas o importante é ele saber sempre que ele fará o que é certo. E o profeta, ele teve esse aprendizado ali ao decorrer do seu livro, que no final, quando ele fala, ainda que a figueira não floresça, que não haja frutos na vida, que o fruto da oliveira minta, que as vacas do currais sejam arrebatadas, ali ele entrega toda a sua esperança no Senhor. Com certeza. Não importa o que a igreja passar na face dessa terra, ela vai ser vencedora no dia da vitória. E muitas das vezes a gente acha que o problema é nosso, né? Eu estou sofrendo tanto por alguma coisa, e não é isso. Os propósitos do Senhor são totalmente diferentes, né, Márcio? É interessante que a gente tem recebido muitas revelações a respeito dos estudos da EBD. Né? Ontem na igreja tivemos várias revelações, os grupos aqui são muito preciosos, irmãos, pastores têm trazido. Mas quando a gente vem gravar um programa, você sempre acrescenta alguma coisa. Com certeza. Né? Eu estava olhando aqui o verso 5 de Abacuque, do capítulo 1 de Abacuque, diz assim, vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e admirai-vos. Nós só precisamos olhar para as nações, nos maravilhar e nos admirar. Veja, naquele dia na igreja do Flamengo, entrou uma senhora que ela disse assim, eu passo aqui na frente sempre e eu tenho que entrar, eu preciso entrar aqui. E ela conheceu uma jovem na rua, disse, vamos naquela igreja, eu quero sempre entrar lá, mas eu também passo lá e quero entrar. E ela entrou, e uma das sugestões de mensagem era buscar o Senhor enquanto se pode achar. E nós trouxemos a mensagem, aquilo se encaixou no coração delas, elas ficaram na igreja e não queriam sair, a gente já estava fechando a igreja, elas ficaram ali, olha que mensagem maravilhosa, olha que culto maravilhoso, uma igreja que não pede dinheiro, uma igreja que não tem barulho, uma igreja diferente, uma paz, ou seja, o Senhor está fazendo a obra maravilhosa. Nós não fizemos nada. O que nós fizemos? Só orou, né? Só oramos e recebemos a pessoa. Então, essa obra maravilhosa que está fazendo no nosso meio vem do Senhor, é o Senhor que está fazendo. Por isso, assim, vocês não vão crer quando for contado. Porque quando a gente conta essas experiências, vocês falam, como assim a pessoa entrou lá? É isso mesmo. Tivemos também uma pessoa que sonhou com a igreja, entrou lá. Então, o Senhor está fazendo uma obra maravilhosa no nosso meio. A gente só precisa olhar. É interessante, Márcio, a gente está comentando isso aí, a memória começa a trazer. Uma vez o pastor, se eu não me engano, foi o pastor Amadeu, trouxe uma experiência de um padre em que ele sonhou que havia no alto de um morro uma luz piscando. E ele quis ver o que era aquela luz. Quando ele chegou lá, era o nosso logo, né? Só que antigamente já tinha aquela lâmpada fluorescente e estava queimando e ficava piscando. Ele foi lá, entrou, normal, entendeu o que o Senhor estava fazendo com ele. E você fala assim, poxa, mas isso pode acontecer? Claro que pode. Quantas pessoas, né, Márcio, vai na tua igreja e fala assim, essa menina, eu não sei o que eu quero entrar. Exatamente. O que vai me levando? E você vê que lá atrás, lá nos anos 68, 70, quando a obra começou, o pastor Gileotini conta uma experiência de uma senhora em que ela estava numa vigília e ela tinha um problema com o marido dela, que brigava com ela, e no meio da vigília uma folha caiu dentro da Bíblia dela. E o Senhor falou, leva que isso aí é para o seu marido. Não sei, sabe dessa coisa? E no meio chegando em casa, quando ela abriu, ela falou assim, o Senhor mandou te mostrar isso aqui. Quando ela abriu, a folha pegou fogo. Então, o Senhor usa de maneiras diferentes, pontos diferentes, para que a pessoa entenda o que o Senhor quer. Você deve ter vivido muito isso aqui na Zona Sul, né? Muita experiência. E a gente vê que o Senhor, ele escolhe, ele marca exatamente aqueles a quem ele quer salvar. Por isso, a obra do Senhor é perfeita, por isso a obra do Senhor é maravilhosa. Não é um grupo de pessoas que é trazido, não, mas são pessoas que são marca, que dão sonho, que dão revelação. Né? Já que a gente está contando experiência... Com certeza, pode contar. Eu acho que até contei na última gravação de uma jovem que estudava escatologia que entrou na igreja do Flamengo. Não sei se você lembra. Não lembro. Eu contei essa experiência na última gravação, não vou repetir porque está gravado, mas tem uma outra senhora... Por favor. Mas tem uma outra senhora, uma experiência muito interessante. Ela entrou na igreja do Flamengo, na EBD,
assistir o culto. E aí, quando ela entrou, nós tínhamos acabado de orar pelas crianças e ligamos o satélite. Aí estava na vinheta na metade, a gente tinha perdido o início ali, alguns segundos, a gente é difícil sincronizar. Quando acabou, ela falou assim: pastor, eu amei essa vinheta. Olha, eu vou ouvir domingo que vem que eu quero pegar do início. Pastor, por favor, coloca do início. Aí no domingo seguinte, eu fiquei preocupado aí pelas crianças antes, coloquei, estava tocando louvor ainda. Falei, consegui começar antes. Ela foi, me agradeceu. E ela só consegue domingo porque o esposo dela proíbe ela de sair de noite. E aí no domingo, todo domingo ela vai, já fica lá esperando começar a vinheta, porque a pessoa está operando uma obra na vida dela, porque o Senhor a chamou, ela se identificou e não perde uma bebê. E interessante que alguns anos atrás nós tínhamos uma situação de evangelização. Não sei se você chegou a pegar. Nós chegávamos na igreja às 5 horas da tarde, aí ficava um grupo, cada um pega 5 folhetos, vamos distribuir. Não via ninguém. Aí teve um momento que o senhor falou assim: para com isso. Eu vou trazer as pessoas. E a quantidade de pessoas que o senhor está trazendo hoje, não é? É a palavra de Abacuque. Muito maior. Sim. Porque antigamente vinha um grupo e ficava um. Hoje os que vêm ficam. É. Ninguém sai da nossa igreja, entra e fica. Você não está esperando hoje um grupo. Você está esperando aquele que o Senhor está querendo converter naquele dia. Exatamente. E era uma palavra para o momento de quase 3.000 anos atrás. Que Justamente. serviu para aquele momento para o povo de Judá, serviu para a caminhada dos apóstolos, que o apóstolo Paulo em Atos fala sobre essa palavra de Abacuque. Gálatas fala sobre essa palavra de Abacuque. E vários profetas anunciaram a igreja gentil como uma grande obra que o Senhor iria fazer. Exatamente. Serve para os remanescentes de Com Sardes, certeza. que permaneçam com certeza. firmes, permaneçam na torre de vigia, como o profeta Isaías fala, né? Sejais na torre de vigia, vigiando em santificação, e serve para a igreja fiel nos E, últimos dias. Cristiano, nós ultrapassamos os movimentos de avivamentos. A Igreja de Maranata ultrapassou isso. E nós agora estamos vivendo uma obra maravilhosa. Não é? Não tem como você dizer que não. Você vai no Evangelho Sem Fronteira, você vê que tem sempre uma pessoa com a experiência, outro com outra. Você entra na igreja, aquilo que você falou, né? O Senhor revela a mensagem, a pessoa entende a mensagem, aceita o Senhor. Não existe coisa melhor na vida hoje do que a obra. Olhar e maravilhar. Podemos. Amém. Então, pergunta número 2. Lendo o livro de Apocalipse, capítulo 3, verso 3, a letra A, a primeira frase, comparando com o 1 Samuel, capítulo 3, verso 10, quais são as primeiras palavras que caracterizaram a obra do Espírito Santo no nosso meio, como remanescentes de Sardes? Nós temos 2 vídeos, Helenice, de Uruguaiana, e Braia, de São Gonçalo. Vamos assistir o vídeo e depois voltamos contigo, tá, Márcio? Amém. Em Apocalipse 3:3 nos fala: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda e arrepende-te. A igreja fiel deve lembrar do que recebeu e ouviu. A igreja deve lembrar da doutrina que tem recebido, valorizando o chamado, o sacrifício do Senhor Jesus e as experiências que tem vivido com o Senhor. Guardar, a igreja deve permanecer firme, resistir à heresia e às influências deste mundo. Guardar é viver em obediência. Arrepender-se, viver num profundo arrependimento, reconhecer o erro e mudar a direção. Uma volta ao propósito de Deus, ao projeto de salvação. Em Samuel 3:10 nos fala assim: então veio o Senhor, ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. O profeta Samuel foi chamado ainda criança e aprendeu a ouvir e obedecer a voz do Senhor. A criança fala de um novo nascimento, uma nova obra, sensível à voz do Espírito Santo. Quando nos arrependemos verdadeiramente, o Espírito Santo gera em nós temor em nossas vidas e assim nos tornamos sensíveis a ouvir e obedecer a voz do Senhor e a realizar a obra. A paz do Senhor Jesus. Podemos ver que o que caracteriza a obra do Espírito Santo é o ouvir da palavra de Deus, que é isso que gera fé nos nossos corações. E também o obedecer, que gera uma consequência. Consequência essa que é a vitória da igreja fiel no nosso Senhor Jesus Cristo. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Márcio, vamos lá. Você assistiu o vídeo da Helenice, do Braia. O que nós podemos agregar a todas essas perguntas muito boas? Muito boas. As palavras são ouvir e obedecer, né? É um segredo dessa obra.
é ouvir a voz do Espírito Santo e obedecer. A própria palavra de Deus fala, é melhor obedecer do que sacrificar. O que acontece hoje é que nós vemos que existem pessoas como Eli, que já não ouve mais. Sim. Eu não falo nem de obedecer, porque se ele não ouve, ele não tem o que obedecer. Não tem o que obedecer. Então, eu acho que o problema inicial é não ouvir. Né? Então, quando não se ouve, não tem que se obedecer. E aí o Senhor, ele tem uma velocidade na obra. A obra do Senhor é dinâmica. Então, deixou de ouvir, ele chama outro. Com certeza. Você chamou Samuel como criança, exatamente para mostrar, e a Bíblia relata isso, que devemos ser como crianças. O que é ser como criança? O pai chama, a criança vai imediatamente. De imediato. Né? Ou por medo, e aí nós conversamos ontem na igreja sobre isso, né? Uma irmã até falou, o Senhor castiga e repreende. Outra irmã olhou assim e falei, sim, Apocalipse diz isso, o Senhor castiga e repreende aquele a quem ama. Por isso, quando o pai chama, a criança corre, porque ou vai castigar ou repreender. Né? Mas por que isso? Porque é o cuidado, é o amor do Senhor. Então o Senhor chamou Samuel para que Samuel pudesse dar prosseguimento a um projeto. E aí muitos se questionou, e ontem conversamos sobre isso, que Samuel na primeira vez não já ouviu e já entendeu que era o Senhor. Era muito novo, eram as primeiras experiências, são aquelas pessoas que ouvem, né, mas ainda precisam amadurecer, ter mais comunhão, mais intimidade com o Senhor. Mas chega o momento da vida do servo, que é a operação completa da Trindade, do Espírito Santo, por isso 3 vezes, e assim, Senhor, fala que teu servo ouve. Né? É a posição da igreja, a posição do servo é essa, e por isso que o texto diz que é ouvir e obedecer. E quem ouve? Quem ouve uma voz cômoda do Espírito Santo e não obedece? Não tem como não obedecer. É uma voz mansa e delicada, mas também é a voz de grande trovão. Com certeza. É uma voz de muitas águas, mas é uma voz, né, aquela voz que traz consolo, alegria, tranquilidade. Uma serva disse assim, pastor, o Senhor falou comigo em palavra profética, não falou do que eu pedi, mas eu estou muito mais feliz porque a voz dele me consola. Então é isso que nós precisamos, ouvir a voz do Senhor para nos consolar. Essa é a obra que o Senhor está realizando nesse meio, no nosso meio. Que interessante, Márcio, que você vê o seguinte, o Senhor fala com ele num momento de silêncio total. Né? Samuel, aquilo que você falou, a criança corre automaticamente para o mais velho. Automaticamente. Fale-lhe. Não falei com você. E na terceira vez em que ele fala com o Senhor fala com ele. Exatamente. Interessante, pastor, que Samuel, ele, como o pastor Márcio falou, ele não identificou a voz do Senhor de início, porque ele precisava aprender a ouvir. E esse cenário foi emblemático ali para a situação, porque Eli, um sacerdote velho, sim, aí ele orienta Samuel o que ele tem de falar. Ali já marca o quê? A mudança espiritual em Israel. Ali Eli representa a decadência espiritual e Samuel representa a verdadeira obra do Espírito Santo, aquela que escuta a voz do Senhor, aquela que tem sensibilidade à voz do Senhor. Por isso que ele é comparado com uma criança, né? A criança, ela tem o quê? A audição, ela é fina, ela escuta a distância, ela acorda com qualquer barulho. E ali mostrou o quê? Que era preciso gerar uma obra nova, uma obra renovada, sim, conforme o que o Senhor queria para aquele momento. Interessante que eu estava me lembrando agora do nosso companheiro que partiu, né? Ele falava a diferença entre ouvir e escutar. Ele sabia que Samuel estava ouvindo, não era uma qualquer voz. Não é? Mas eu acho que é mais gostoso ainda, Cristiano, é você estar de madrugada orando e o Senhor falar, Cristiano, quero falar contigo. Não tem como você não. E a mudança, né, pastor? A gente pode ver os filhos de Eli, né? Eles deixavam a lâmpada apagada. Com certeza. Então a decadência espiritual, não tinha zelo, nada assim. Então precisava de uma mudança. Com certeza. E o Senhor substitui como pastor Márcio. E quantas pessoas na igreja, Márcio, não sei se você já ouviu falar isso, tem muito tempo que Deus não fala, que o Senhor não fala comigo. A pessoa diz, tem muito tempo que Deus não fala, mas Deus fala. Mas tem muito tempo que ela não quer ouvir o Senhor falar. Não quer ouvir. Nós conversamos ontem, foi até uma parte do estudo ontem na igreja, que o pastor pode puxar um pouquinho e falei, meus irmãos, o Senhor está falando todos os dias. Com certeza. Por que você não está ouvindo? Aí você tem um exemplo, né? No domingo passado, por exemplo, nós recebemos uma informação, pastor, o louvor foi maravilhoso. Olha que culto bom, pastor, eu senti a presença do Senhor. E uma outra irmã disse, pastor, não senti nada, não aconteceu nada. Aí eu fiquei pensando assim, né? Quem está certo, quem está errado? É óbvio que é aquele que ouviu. Qual é a grande diferença, né? Qual é a diferença?
Por quê? Porque ela ouviu, se fez ouvir. Nós precisamos... O se fazer ouvir é exatamente o processo de salvação. É ato soberano de Deus, Sim. mas há um processo em que o homem precisa participar. Então, o participar é ouvir. Você chega da rua, às vezes, oprimido, cansado, cheio de prova, de luto. Às vezes até em pecado. Existem pessoas que chegam assim, você precisa sentar e falar assim, eu preciso ouvir a tua voz. Senhor, sonda-me, vê se em mim algum caminho mau. Né? É isso que nós precisamos fazer. O problema é que as pessoas têm entrado e saído de igrejas hoje, sem ouvir a voz do Senhor, e coloca a culpa no profeta velho. Com certeza. Não, o profeta está velho. O profeta, ele não traz mais orientação. O profeta só quer esconder o pecado do filho. Quando o Senhor já está realizando uma nova obra, uma nova mentalidade na vida da pessoa. Porque quem é o profeta aqui? Somos nós. Profetas e sacerdotes. Nós temos condições de profetizar em nome de Jesus. Não é isso? Os dois chegaram na porta formosa e disseram, ó, nós não temos nada, mas o que temos... O que eu tenho... Ou seja, estou profetizando em nome de Cristo, levanta-te e anda. Com certeza. Né? Então essa é a operação do Senhor, essa é a obra que o Senhor está fazendo no nosso meio. Quantas vezes o senhor, como um pastor já de anos de caminhada, o senhor fez um culto com violão na igreja e o senhor derramou sua Não, graça com sobre violão não, às vezes sem violão. Quantas vezes nós não tínhamos instrumentistas e operava? Na época do pastor Dodge, né, lá atrás, quantas vezes nós glorificamos ao Senhor debaixo de um monte de bambu, que era um bambuzal, e o Senhor falava a todo momento. Só que hoje, é aquilo que você falou, as pessoas não ouvem, elas escutam. Só escuta. As duas primeiras vezes que Samuel foi a Eli, ele pensou que ele estava escutando qualquer coisa. Mas quando ele entendeu que era a voz do Senhor, ele falou assim, não, fala que o teu servo ouve. Ele não falou, fala que o teu servo escuta, o teu servo ouve. Há uma diferença. É uma mudança, né? A igreja fiel conhece a voz de Deus, né? Com Ele se certeza. revelou seu Com coração. certeza. Você já teve, não sei se vocês já tiveram experiência disso. Quantas vezes você está dirigindo e o senhor fala, não vai por aqui não, passa por uma outra rua, não é? E você sabe que é o Senhor que está falando com você. As pessoas não entendem isso, não param para a imagem. E aquilo que Deus fez até hoje, nesses 56 anos, nessa obra maravilhosa que nós conhecemos, quanta coisa que o Senhor já falou. E é importante, já que essa pergunta de fato ontem também trouxe, né, grandes questionamentos. Uma irmã chegou para mim e disse assim, pastor, eu preciso ouvir a voz do Senhor para tomar uma decisão. Vamos consultar? Não. Consulta é uma bênção, uma experiência maravilhosa nossa. Não precisa tomar essa decisão agora, daqui a uma semana. Buscar o Senhor, pedir uma experiência. Vamos jejuar, né? Jejuar, né? Prova do Senhor. Fazer prova do Senhor. Vamos orar às 3 horas da madrugada, você acorda com seu esposo, vamos orar. Quando eu acordo de manhã no dia seguinte, eu orei, fiz minha madrugada. Quando eu acordo no dia seguinte, mas 10, 20 minutos depois que eu fiz a minha madrugada, tinha uma mensagem dela, pastor, Deus é maravilhoso. Ele falou comigo, olha, eu ouvi a voz do Senhor, nós não precisamos de intermediário. As 2 primeiras vezes que Samuel foi ele que disse, o Senhor está te chamando. Era uma experiência por meio de intermediário, mas na terceira vez era a experiência dele, de Samuel. Qual era a resposta dele? Tinha outra, eis-me aqui, Senhor, porque quando você tem a experiência com o Senhor, sem intermediário, aquilo marca a sua vida. A vida dela foi marcada. E Samuel entendeu por que ele estava no templo, por que Ana o levou para morar no templo. Entendeu todo o projeto. Talvez alguma coisa ele não tivesse entendido, mas ali ele entendeu o porquê que ele tinha que saber qual era a diferença das vozes, da voz de Eli, da voz dos filhos de Eli, das pessoas que transitavam para a verdadeira voz do Senhor. Ali, aquilo que você falou, ele entendeu o grande projeto para a vida dele. Amém? Pergunta número 3, lendo Apocalipse capítulo 3, verso 3b, né, que é a terceira parte, a letra B do versículo, comparado com Ezequiel 20:33, identifique a forma que o Senhor nos ensinou sobre o governo da obra do Espírito Santo. Nós temos Nailton, de Barueri, e temos Gileade, de Valença. Nós vamos assistir os vídeos e depois voltamos com você, tá, Mauro? Em Ezequiel 20:33 diz assim, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que com mão forte, com braço estendido e com indignação derramada, hei de reinar sobre vós. Ou seja, o Senhor está nos ensinando que o governo do Espírito seria como mão forte e com indignação. Ou seja, é necessário que a igreja desta última hora, assim como nós estamos aprendendo, os restantes ali em Sardes, eles aprendessem
e vivessem a seriedade e a disciplina da obediência da obra do Espírito, cujo o governo ele pertence ao Senhor, ou seja, não é ao homem que governa, mas sim o Espírito Santo. E esse ensino ele tem uma projeção pessoal, ou seja, a obra do Espírito ela não depende de homem algum, não depende da ação do homem para acontecer, mas sim a ação do governo do Espírito Santo nas nossas vidas. Amém? E a paz do Senhor. O Senhor nos ensinou sobre a obra do Espírito, nos mostrando que há uma operação da Trindade, do Pai, Filho e Espírito Santo. Com mão forte, o Pai nos elegeu, nos retirou do caminho de morte. Com o braço estendido, Jesus nos alcançou e nos chamou. E com uma indignação derramada, o Espírito Santo nos convence a cada dia que nós não podemos nos conformar com este mundo, mas nós almejamos viver em santificação do Espírito. A paz do Senhor, irmãos. Vamos lá, Cristiano. O que é que você identificou a forma que o Senhor fez para nos ensinar da obra do Espírito? Pastor, quando o profeta lá escreve lá através do Espírito do Senhor, com o braço estendido e com indignação derramada, hei de ensinar, hei de reinar sobre vós. Sim. Ele fala da obra, né, de 1968 que foi criada em nosso meio, a obra que foi feita com o braço estendido, com a direção do Espírito Santo. E ali a gente colheu os frutos até o dia de hoje, né? Operação de Maravilhas, a experiência com os dons espirituais, toda a caminhada ali que a igreja cristã Maranata percorreu aí nesses 56 anos, né? Com as provas, com as oposições, com as lutas que até os dias de hoje se levantam. Com certeza. Muito parecido com a igreja ali de Éfeso, que se levantaram contra a palavra, contra a doutrina. E, pastor, foi o comentário que a gente estava conversando antes da gravação, até o senhor foi bem feliz. Quando se vai implementar uma doutrina, quantas oposições não se levantam, né? E maravilhados ficaram os nossos olhos em contemplar todas essas maravilhas que a gente está vivendo até o dia de hoje. A experiência com a Escola Bíblica Dominical, a experiência com a palavra revelada, tudo aquilo que o Senhor direcionou com total zelo e cuidado, e aqueles homens do presbitério que estão à frente. E aquilo que nós passamos, ô Cristiano, você vê o seguinte, consulta a palavra. Como é que nós aprendemos em que você abrir a palavra, botar o dedo ali, ali que o Senhor quer falar? Hoje entra um novo convertido na igreja, ele já começa a ver a consulta, ele acaba fazendo. Exatamente. Você vê culto profético, não é? Antigamente você reuniu com o Senhor, falava aquele negócio. Hoje as pessoas já automaticamente já vão. O Senhor começa a falar do clamor. Eu lembro, não é, sobre consulta a palavra e clamor pelo sangue de Jesus, foram dias de jejum. E o pastor Gedeuti falou na última Escola Bíblica Dominical assim, não há uma reunião, não há reunião, tá? Ele fala, não há uma reunião em que os anjos não estão presentes. Isso acontece também nas nossas igrejas. Exatamente. Quer falar mais alguma coisa, Márcio? Eu queria só comentar que a Bíblia diz assim, Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Não é isso? Esse texto também fala sobre isso, né? O Senhor vai reinar com mão forte, né? E com braço estendido, ou seja, a mão do Senhor é forte para nos livrar, para vencer as nossas guerras. A mão do Senhor está sobre nós. Nosso lema desse ano é fugir, ou seja, debaixo das asas, há o esconderijo. Mas há uma indignação contra aqueles que se levantam contra a obra, contra as igrejas, assim como está registrado em Apocalipse, que estamos estudando também. Por quê? Porque a igreja sempre prevalece, a igreja sempre vence. As portas do inferno nunca vão prevalecer contra a igreja. Então, essa indignação é contra a oposição, Sim. É contra aqueles que levantam-se contra a igreja, porque a igreja do Senhor é mestra, ela sempre vence. E interessante, eu peguei uma frase aqui que diz o seguinte, porque o Senhor é justo e zeloso com a sua obra, em cumprir, não é poucas promessas, cumprir todas as profecias. Todas elas o Senhor tem que cumprir. E você pode ver, as pessoas se levantam e caem na frente. Não há um de pé. Até acham que estão de pé, mas não há. Em Atos 5:38 fala, né? Se esse conselho, esta obra de homem se disparar,
mas se é de Deus, não poderei desfazer. Com certeza. Então ali já é uma prova do que Deus estava combatendo ali, né? E daquilo Pra que o senhor está mostrar a fazendo verdadeira obra. hoje, não é? É você saber aquilo que Deus está falando, né, Márcio? Quantas experiências em seminários, subir a monte. Eu estava me lembrando esses dias, eu fui a um monte lá em Vitória, aí nós subimos ao monte e o senhor falou que queria falar com as senhoras. Foi um grupo de obreiros, eu era garoto ainda. E nós subimos e o senhor falou o seguinte: eu estou dando hoje um livramento de morte a uma serva minha. E todo mundo ficou preocupado, mas morte aqui, no alto do monte, você nunca pode imaginar que vai haver morte. E o senhor falou: amanhã vocês verão. E uma senhora pegou, ela sentou, esticou uma roupa, né, para poder se sentar na grama. No dia seguinte, o pastor foi lá, tinha uma cobra morta que podia ter matado aquela senhora. E você vê, né, a palavra do Senhor se cumprindo. Quantas coisas o Senhor falou. E a mão forte do Senhor se levantou de maneira notória, né, pastor? Notória. Com o quê? Com revelações, com sinais, com operação de maravilhas. Essa é a verdadeira obra do Senhor. A palavra do Senhor nunca volta vazia. Mais alguma coisa mais? Não? Fechando? Pergunta número 4, lendo Apocalipse capítulo 3, verso 4, comparado com Deuteronômio capítulo 7, verso 7, qual foi a direção traçada pelo Senhor para nós, como remanescentes de Sardes, quando buscávamos uma experiência com os grupos pentecostais ao nosso redor? Nós temos Daniel Pereira, de Campina Grande, e Peter Luque, lá de Itapema. Vamos ver a resposta, depois voltamos contigo, tá, Cristiano? Não, pastor Márcio. Márcio? Ah, bom. Pegar a palhinha. Com certeza. Em Apocalipse capítulo 3, o verso 4, a palavra do Senhor diz assim: mas também tens em Sardo algumas pessoas que não contaminaram seus vestidos e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Em Deuteronômio capítulo 7, o verso 7, a palavra do Senhor diz assim: o Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que todos os outros povos, pois vós eras menos em número do que todos os povos. Então, a orientação que o Espírito Santo nos deu desde o início em relação àqueles movimentos pentecostais que estavam acontecendo era de que o Senhor ele iria realizar uma obra no nosso meio, as grandes operações do Espírito Santo iriam acontecer no nosso meio, e tendo prova disso como os dons espirituais, aquilo que o Senhor ele iria realizar no nosso meio iria atrair a muitos. E nós devíamos buscar o Senhor de forma simples, na humildade, estando ali aos pés do Senhor, e o Senhor iria dirigir todas as coisas. E em nossos dias nós temos visto isso. Muitos têm se chegado à obra do Espírito Santo e têm visto tudo aquilo que o Senhor tem realizado no nosso meio, não porque nós somos melhores, mas porque nós ouvimos a voz do Espírito Santo. A todos, a paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, a direção traçada pelo Senhor para nós, como remanescente, é permanecer fiéis e não contaminar com as práticas, as doutrinas deste mundo, com o cristianismo, mesmo muitas vezes que parecem espirituais, são numerosas de pessoas. Enquanto muitos buscavam a experiência pentecostais externas, o Senhor nos ensina a ser fiel com a doutrina revelada, ao governo do Espírito Santo, e o mais importante é estar debaixo do poder do governo do Espírito Santo, com a direção do Espírito Santo em nossas vidas, amém? Paz seja a todos os irmãos. Lá, pastor Márcio, qual foi a direção dada pelo Senhor? A gente até falou um pouquinho sobre isso, né? Sim. Nós não precisamos ir a lugar nenhum. O Senhor tem enviado as pessoas a virem até nós. Com certeza. E temos visto na Escola Bíblica Dominical quantas experiências de alguns grupos que têm vindo estudar conosco, aprender conosco dessa bênção, dessa revelação, né? Não precisamos nem dizer daquilo que temos visto hoje de falsos profetas, que a moda agora é profetizar, né? Eu profetizo, eu falo, é isso que nós vemos aí. Mas nós temos uma operação maravilhosa do Espírito Santo dentro das nossas igrejas,
que é aquilo que não é divulgado. Eu não preciso divulgar a bênção, a maravilha que o Senhor fez no nosso meio. Eu vou citar uma experiência, o Cristiano vai se lembrar, nosso seminário, nossa evangelização de crianças de março, seminário, na verdade, nós tivemos uma experiência maravilhosa, uma senhora que foi convidada, levou as filhas nessa evangelização, ela entrou lá, assistiu todo o seminário, no finalzinho do seminário, eu pedi uma glorificação quando ia encerrar e uma criança glorificou. E aí chegou um sinal. Pastor, eu via que quando essa criança glorificava, uma senhora era curada. Que bom, hein? E aquela mulher ela tinha entrado com 3 exames e os 3 exames tinham dado positivo para uma situação de morte. E ela estava desesperada. E quando ela ouviu aquela visão, ela não creu. Ela disse assim, não é possível. A hora que a criança orou, ela pediu, Deus me confirma. Mas logo uma isso. criança, né? Uma criança. Deus me confirma isso. Estamos falando de criança aqui, estamos falando, Deus me confirma isso. Aí tivemos um intervalo do seminário para o culto da noite, né? Quando voltamos para o culto da noite, aquela senhora estava ouvindo um louvor maravilhoso, ela ouviu uma voz dizendo assim, abre o site do laboratório agora. E ela ouvindo aquele louvor maravilhoso. E qual foi o sinal que o senhor deu no louvor, Cristiano? Nesse louvor, Deus está confirmando a cura na vida de uma senhora que não acreditou. E ela ficou maravilhada. Quando ela abriu o exame do laboratório, ela estava curada. Louvado seja o nome do Senhor. E ela parou a gente depois do culto para contar essa experiência maravilhosa. É isso. Ela veio até nós e o Senhor marcou a vida dela. E essa mulher nunca mais sai da obra. Interessante, né? Ela leva os 3 laudos impressos, mas o Senhor muda lá no laboratório. Lá na origem. Lá na origem. Interessante que nós não precisamos hoje mais ouvir experiência de ninguém. Nós temos as nossas. Quantas coisas o Senhor tem feito. Uma vez, um pastor estava contando uma experiência de 2 crianças. A mãe saiu para trabalhar, deixou as 2 crianças tomando conta da avó, que tinha tido um AVC. Ela estava deitada, já naquela situação de AVC, não poder se mexer. As 2 crianças foram para a sala brincar de culto. Olha a coisa como é que é. A menina fez o louvor e o menino ia fazer uma mensagem. E a menina falou assim, nós vamos ouvir agora uma oração por uma criança. E aquele garoto todo assim, Senhor, cura minha avó. Somente cura minha avó. Quando ele acabou, que começou a ler a palavra, a avó dele saiu do quarto até a sala e se ajoelhou para conversar. Você imagina como é que essas crianças... Você precisa pedir experiência lá fora? É uma grande obra. Foi o que aconteceu no final dos anos 60, né? Início ali da caminhada, os irmãos foram buscar experiências em outros lugares, saindo do modo tradicional, né? Pentecolismo, né? Foi ali atrás disso. E se decepcionou com os dons. Porque na realidade, Cristiano, o que acontece? Nos anos 60 e 70, a tradição era mais rotulada, né? Eu vim de lá, como o pastor Gedete veio da mesma igreja, da mesma denominação. E começou a procura do Senhor falar, de uma experiência de oração. E o Senhor começou trazendo as pessoas. E você vê que não precisamos fazer mais nada hoje. Nada. Né? É a pessoa que é convidada lá em Caxias, da Igreja Assembleia de Deus, para ouvir, e agora a igreja toda está participando, e você fala, mas pode isso? Nós tivemos uma experiência também, Cristiano, no seminário de crianças, né? Outra? Aquele seminário foi maravilhoso, foi uma coisa assim, impressionante. Nós fizemos todo um cronograma de evangelização, de culto, de vigília, de oração, e aí o Senhor diz assim, vocês farão evangelização perto do colégio, mas eu vou operar uma bênção nesse seminário no boca a boca. Que bom. Rapaz, entregamos muitos convites. Paramos antes de começar o culto, na quinta-feira, os colégios saindo ali, perto da igreja do Flamengo tem muitos colégios, entregamos convites, voltamos para o culto, mas já sabíamos que dali, naquela evangelização, não viria ninguém, porque a experiência era no boca a boca. E aí quando acabou a EBD do dia do seminário, nós fizemos, crianças, não esqueçam do compromisso que nós combinamos. Cada um vai trazer um convidado. Rapaz, teve criança que trouxe 3, 4, 5... Foram quase 25 visitantes naquele seminário. Você quer ver uma coisa? Crianças trouxeram adultos. Adultos. Exatamente. Eu fui pastor de uma igreja em que na porta da igreja tinha um ponto de ônibus.
E todo domingo, o motorista já conhece, né? Não sei se aqui na Zona Sul, assim, lá na Baixada Fluminense, a gente já se conhece. E o motorista, todo domingo, ele parava na porta da igreja esperando o culto acabar, para as pessoas que iam usar o ônibus pudessem entrar. E o Senhor revelou que uma criança deveria levar um convite para o pai. Só que ela não tinha pai, o pai tinha morrido. Quando ela entrou no ônibus, ela falou para o motorista: olha, eu não tenho pai, mas eu quero te dar o convite do meu pai. Você vai vir logo mais? Eu falei assim: eu vou. E aceitou o Senhor. Maravilha. A minha filha, ela é professora de crianças pequenininhas no colégio, né? E todo ano de evangelização nós vamos no colégio. E uma experiência, Márcia, que um pastor foi lá para orar, né? Eu estava trabalhando, ele foi lá e ele falou para mim assim: Ismael, eu estava numa sala e tinha um garoto lá atrás. Eu falei: eu posso orar contigo? Eu falei: não, eu não quero oração. Eu falei: mas eu vou orar assim mesmo, eu não vou até você, mas eu vou orar. No ano seguinte, o garoto estava no mesmo lugar. Ele chegou para o garoto e falou assim: vem cá, você vai querer oração esse ano? Eu falei assim: não, não precisa. Eu aceitei Jesus. Glória a Deus. Entendeu? São coisas que no colégio, no boca a boca, não é o motorista do ônibus, e você vai vendo que a obra vai crescendo, se multiplicando, e nós vivemos de experiências nossas. Que são pessoas que foram marcadas pelo Senhor, elas nunca mais saem da obra, não esquecem, porque tiveram uma experiência de conversão. Com certeza. Não é o convencido, né? Por isso que o Senhor, ele registra na Bíblia, quando o Senhor diz: Pedro, quando tu te converteres, mas Pedro era um pastor ordenado, ele já pregava, ele já tinha, né, mas precisava se converter. E nós precisamos nos converter todos os dias. O que é isso? Nós temos o nosso momento em que nós, olha, hoje eu entendi que o Senhor mudou a minha vida. Hoje foi especial. Exatamente. Fala. Não, quando a obra teve esse entendimento, ali, naquele momento crítico espiritual que estava vivendo naquela época, ali, naquele período ali dos anos 60, o Senhor revela uma grande obra ali. Nós nos juntamos a um grupo de Goiás, em que na época era o nome Igreja Cristã Presbiteriana. E o Senhor revelou que nós deveríamos sair. Qual seria o nome? Então tinha Manaim e Maranata. O pastor Zé te conta isso. Aí o pastor falou: por que não pode ser Igreja Manaim e Maranata? É diferente, né? O Senhor revelou o nome, a característica, a característica do pastor de não ser remunerado. As coisas que o Senhor faz é uma coisa maravilhosa. Não pedir dinheiro nos cultos. Não. Não ter que chamar lá na frente. Assim, muita gente entra na Zona Sul, a gente tem essa questão na Zona Sul. Eu não entrei aqui porque eu achei que pedia dinheiro. Aqui não pede nada. Porque é uma cultura, né? Culto ordenado, culto de Coríntios, né? Isso, ordenação. Não tem louvor, depois tem palavra. Quando fala em línguas, né, um se cala, fala só dois. Então, todo o detalhe do culto de Coríntios, da palavra de Deus, a igreja primitiva, é o nosso culto. Isso maravilha as pessoas. Você não precisa inventar, né? O Senhor já tem dado tudo. Amém? Amém. Como nós falamos de criança, vamos cantar ainda com as crianças? Depois voltamos.
glória ao Senhor, Aleluia, né? louvado As seja crianças o nome do Senhor. cantaram, nós glorificamos, o Senhor opera no nome do cântico das O louvor crianças. das crianças é diferente, né? Com certeza. E os novos agora estão cada vez melhores, né? A minha igreja está cantando sempre o hino de clamor das crianças. Aleluia. Deixa elas participarem. Com Isso é certeza. uma honra para nós. Eu não vou ler as perguntas, né? Mas só falar que as crianças vão falar sobre a boa semente do trigo e a má semente do joio, né? Nós temos adolescentes no N Campus, de São Paulo, umas crianças, um grupo de crianças lá de Macapá, Márcia, lá do interiorzão de Macapá. E nós temos o Emanuel Bezerra, de Campo dos Santos, de Santo Agostinho, no Pernambuco. Nós vamos assistir e depois voltamos. A boa semente, o trigo, representa a palavra de Deus que alimenta o coração do homem. Letra B. A má semente, o joio, representa os maus ensinos que vêm do mundo. A paz do Senhor Jesus. Lendo Mateus capítulo 13, verso 27 e Apocalipse capítulo 2, verso 9, o que representam a boa semente e o trigo. A palavra de Deus, a igreja na revelação. O que representa a má semente e o joio. O mundo, o seu mau ensino. A paz do Senhor Jesus. A semente é a palavra de Deus, alimenta o coração do homem. Letra B, a semente, joio, mais ensinos que vem do mundo. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Amém, né? Falar para os irmãos que lá de Macapá, voltem a gravar. Dei um abraço no Antonino. Logo ali, né? Logo ali. Vamos então à pergunta dos intermediários, da acessibilidade. Nós temos Rosângela, uma senhora de Resende, e nós temos o Luiz Felipe, de Cabo Santo Agostinho de novo. Tá? Nós vamos ver essa criança, preste atenção nessa criança, no Luiz Felipe, tá? Pai do Senhor, Luiz. Pai do Senhor. Luiz, o trigo fala de quê? A palavra de Deus. E o joio? Os ensinos do mundo. Amém. A paz do Senhor. Pai do Senhor. Rosângela, lendo Mateus, capítulo 13, versículo 27, e Apocalipse, capítulo 2. O que é o joio e o que é o trigo? O trigo significa os servos fiéis. E o joio significa os servos infiéis. Amém? A paz do Senhor Jesus. Amém. Irmã Rosângela, volta sempre a gravar. Para nós é um prazer ter a senhora, os trabalhos de acessibilidade com os idosos. É muito importante. Minha igreja tem... Não é porque eu estou na terceira idade, não. Minha igreja tem quase 70% de idosos. Não é? Isso é uma maravilha. E presentes. Com certeza. Luiz Felipe, volta a gravar, tá? Fala com a mamãe para te ajudar novamente. Nós estamos encerrando o nosso programa. Lembrar aos irmãos que não estão vendo, que estão nos vendo, nos próximos seminários que haverão, né, no dia 24 e 25 agora de maio. Envie as suas participações. Márcio, leva a igreja lá a gravar. Pede os jovens, né, a gravar uma participação. Para a gente é muito importante. O canal do YouTube está ativando as notificações. Rede social. Eu sempre lembro dos 3 Cs que o pastor Luiz Eugênio sempre fala. Curtir, compartilhar e comentar. Nós temos o nosso chat aí embaixo. Comente aquilo que você entendeu, alguma pergunta que você queira fazer. Logo mais à noite, Márcio, 19 horas na igreja, né? Vai evangelizar hoje? Sempre. Evangelizar para o culto das 19 e às 20, Cristiano, é uma coisa que eu sempre tenho falado para você. Usa a tua rede social para mandar o link. Amém? Amém. Semana que vem estaremos juntos, se Deus quiser. E eu espero, Márcio, que não demore tanto como demorou o seu retorno. Amém? Amém. A paz do Senhor, meus irmãos. Domingo estaremos juntos novamente. Paz do Senhor.